Bonjour dentista, que bom te ter aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como estruturar o seu raciocínio clínico para que você não fique mais confuso ou perdido diante de um caso de DTM ou bruxismo. Isso até parece sonho, mas é totalmente possível. Eu sou o André, eu sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, aqui na França. Eu ensino você, dentista, a ter segurança no diagnóstico e tratamento do bruxismo, da DTM, das cefaleias e das neuropatias, faturando ainda mais no seu consultório. Então agora vamos explorar como você pode organizar o seu raciocínio clínico e a partir de agora entender os pontos chaves para diagnósticos mais precisos e obviamente tratamentos que vão realmente resolver o problema do seu paciente. Eu quero que você entenda que organizar o raciocínio clínico não é decorar um protocolo, não é achar que um mesmo tipo de tratamento vai servir para todos os casos. Não é nada disso. É sobre você começar a enxergar o seu paciente para além da placa oclusal, para além do dente. Enxergar o seu paciente de uma forma mais integral, enxergar o seu paciente como um todo, um ser humano completo. Você vai aprender a fazer as perguntas certas, correlacionar os sintomas com os achados clínicos, do exame clínico, e vai trabalhar com critérios diagnósticos sólidos e validados. Isso que você vai ter aqui é um conhecimento associado a um método que vai transformar toda essa sua insegurança em segurança, confiança para diagnosticar e tratar bruxismo e DTM. Quando você começa a dominar essa organização do raciocínio clínico, você deixa de gastar tempo com a tentativa e o erro. Sabe aquela sensação de não saber nem por onde começar? Será que é muscular? Será que é articular? Sabe, você não sabe nem direito o que perguntar para o paciente. Isso aqui agora vai começar a desaparecer. Além disso, você vai começar a perceber que o seu paciente ele vai entender que você está seguro do que está falando, que você sabe o que está fazendo. E aí o paciente vai confiar mais em você. E qual que é a consequência disso? Você vai começar a se tornar querido pelo paciente, a se tornar referência por aquele paciente e também na sociedade, recebendo indicação desse seu paciente e de todos os outros pacientes que você vai ter ali, porque você vai ter confiança para falar o diagnóstico e para fazer um tratamento correto. Sabe aquela sensação do paciente falar para os conhecidos, para os amigos, olha, aquele doutor lá, aquela doutora lá resolve. Fui lá e saí com um diagnóstico, com uma solução. E não é aquele doutor que faz placa só, sabe? Não é plaqueiro. E essa sensação eu quero que você sinta também. Isso é muito bom. E talvez você esteja pensando, André, mas isso é muito complicado, DTM é muito difícil, eu não sei o que fazer, eu não consigo sozinho. Eu super entendo, eu concordo com você que pode ter essa sensação de achar difícil, mas não é, tá? Eu já me senti assim, eu achei que era complicado algumas vezes, mas na verdade eu não tinha ainda o método correto, o método claro, estruturado. Se você tem esse método de organização do raciocínio clínico, de mapa mental, todo aluno consegue, todo dentista consegue. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai organizar tudo isso. O que inicialmente pode parecer confuso, um caos, a gente vai dar um mapa, um GPS, um caminho claro, seguro para você ter toda essa confiança no diagnóstico e no tratamento. Eu vou te mostrar uma forma aqui. Então vem aqui comigo. A gente vai ver agora que a DTM ela pode ser organizada e estruturada em vários tipos, vários níveis. Primeiro, né, a gente tem aqui o nosso mapa mental. E aqui na DTM a gente divide em dois, muscular e articular. Claro, temos ainda o mapa mental do bruxismo, neuropatias, cefaleias, comorbidades. Mas vamos dar um exemplo das DTMs articulares aqui para vocês agora. Só para entender, né? As musculares existem 5 tipos: mialgia, dor miofascial, espasmo, contratura e mialgia central, que também hoje tem sido chamada de dor crônica muscular. Não é sobre muscular que a gente vai falar. A gente vai falar das DTMs articulares. Existem 6 tipos diferentes: desordens inflamatórias, côndilo disco, complexo disco côndilo, doenças degenerativas, congênitas e do desenvolvimento e algumas outras. Queria dar um exemplo para vocês de algumas desordens inflamatórias. Temos, por exemplo,
a artralgia e a artrite. Olha como as coisas vão ficando claras. A gente tem um caminho aí para seguir. O jeito mais errado de executar esse mapa mental é começar a coletar os sinais e sintomas e não saber pegar esses sintomas e colocar numa caixinha. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente tem que pegar os sinais e sintomas e organizá-los cada um numa caixinha, numa caixa diferente. E aí a gente vai conseguir fechar nessa caixinha um diagnóstico, como eu quero mostrar aqui para vocês o diagnóstico da artralgia. Então são várias caixinhas. O jeito errado é pegar esses sinais e sintomas e fazer uma confusão na sua cabeça, não saber onde colocar. Por isso que o mapa mental ele foi criado para te organizar racionalmente lá e te ajudar na clínica. Vamos pegar aqui, do DTM articular, desordem inflamatória, artralgia. Como que a gente faz? Vamos abrir aqui o nosso mapa mental. A artralgia hoje compreende clinicamente 3 diagnósticos diferentes: capsulite, sinovite e retrodicite. Clinicamente é muito difícil, ou se não impossível, diferenciar esses 3. Claro, existem alguns técnicos, alguns professores que falam, quando a gente joga a mandíbula para trás e dói, é retrodicite, por causa do ligamento que tem lá atrás, o ligamento retrodiscal. Mas isso clinicamente às vezes é muito difícil de diferenciar. Então tudo que é inflamação na cápsula, no líquido sinovial, nos ligamentos retrodiscais, colaterais, a gente chama de artralgia, que é o que a gente está falando aqui. É a famosa dor articular. Mas André, como é que eu organizo o diagnóstico aqui? Vamos ver, os critérios diagnósticos de uma artralgia. Vou abrir para vocês verem aqui. Simples, 4 passos, não é coisa confusa, não é coisa lá que pega. Não, é passo estruturado. Esse é o meu método. O meu método foi estruturado para você entender com clareza. Então vamos lá, pegamos os nossos sinais e sintomas, ok? Vamos botar na caixa? Vamos ver se vai encaixar? Vamos lá, primeiro, relato de dor em uma estrutura próxima à ATM, têmporas, Deixa eu pegar aqui o nosso bruxildo. têmporas e ouvido nos últimos 30 dias. Então, relato de dor na ATM, na região de têmpora e próximo ao ouvido nos últimos 30 dias. Então aqui os nossos músculos para vocês entenderem. ATM, músculo masseter e temporal, mas o relato é próximo ao ouvido e na região aqui de têmpora nos últimos 30 dias. Segundo critério, dor modificada por movimentação, função ou parafunção mandibular. A dor, ela piora quando o paciente mastiga, quando ele abre e fecha a boca, quando o paciente tem um bruxismo associado, por exemplo, apertou os dentes, começa a doer. Então a gente tem ali um agravamento pela função ou parafunção. Uma característica muito importante para o diagnóstico da DTM, agravada pela função, tá? Relato de dor e dor agravada pela função, modificada pela função. Beleza, gravei, detectei, botei na caixinha, mas ainda não está completa essa caixa ainda não está cheia. Precisa de mais 2 critérios. Terceiro critério, confirmação da dor em palpação da ATM. André, como que palpa a ATM? Não sei. E aí por isso que tem mais ali, abrir mais uma parte do mapa. Como que você vai palpar a ATM? Força de palpação, 1 kg. Já está tudo mastigado para vocês, né? Palpar digitalmente apenas uma ATM e segurar com a mão outra parte do rosto. E palpar digitalmente parte lateral e ao redor da ATM. Vamos ver isso aqui na prática. Então, o nosso paciente lá, o bruxildo, ele chegou, sentou na cadeira. Eu gosto de fazer a palpação assim. O paciente está na minha cadeira, eu estou sentado aqui na minha, e eu estou olhando para o paciente assim. Ele está meio que deitado. E aí eu consigo ver o quê? Consigo ver a ATM, eu consigo ver a ponta de nariz, a glabela, eu consigo ver até a movimentação de queixo aqui do meu paciente. Então, como é que eu vou palpar? Vou pegar um dedo, vou colocar... Temos 2 regiões, veja lá. Qual que é a região? Polo lateral, é aqui, deixa eu mostrar para vocês. Do lado da ATM e ao redor da ATM. Então, a gente vai palpar aqui na ATM e ao redor, toda essa região ao redor, digitalmente com um dedo só. Lembra, um lado a gente começa a palpar e no outro a gente apoia a mão. Olha isso aqui, bom? Tô apoiando a mão. E aí o que eu vou fazer? Vou palpar. Vou fazer aqui uma força para vocês verem e entender. Se eu não coloco a mão, o que vai acontecer? Eu palpo, o paciente vira a cabeça. E aí a palpação não fica correta. Então a mão é para segurar a cabeça e para a cabeça não cair ou não movimentar. Pensa aqui, né? Se eu botar a palpar, tende a virar a cabeça. Então eu vou botar a mão para não movimentar.
abre e fecha. Tá vendo? Fica uma bolinha ali. Essa é a ATM. E você vai palpar com 1 kg a força. Essa ATM é a força da ATM. O músculo masseter e temporal é outra força de palpação, tá bom? 1 kg. André, como que é 1 kg? Não faço nem ideia de como palpar 1 kg. Então você vai treinar. Você vai pegar aquelas balanças de cozinha que você pesa os seus alimentos e calibra o seu dedo. Ah, não tem balança. Vai no mercado comprar queijo, vai no mercado comprar frutas e calibra o seu dedo. 1 kg a força, tá bom? Na hora que você for lá na feira, tiver a balança, você fica calibrando o seu dedo para palpar a ATM. Então, ó, palpamos a ATM, confirmação da dor em palpação da ATM. Não é só palpar. Apalpou, não doeu? Isso não é uma artralgia. Palpei e doeu? Opa, coloca na caixinha. Isso é um ponto para artralgia. E por fim, o quarto critério, que é um critério que vem novo, de um critério DC, que é a classificação de diagnóstico para DTM, né, que a gente se baseia em classificações internacionais. A gente veste o nosso jaleco da evidência aqui, tá bom? Não são as vozes da minha cabeça que criaram isso aqui, não. Foram artigos científicos, pesquisas de ponta que estão mostrando isso. Inclusive a força de palpação eu não inventei. Ah, eu vou criar uma força aí. Não, né? Foi pesquisa que veio aí. Vista o seu jaleco. A partir de agora você é doutora ou doutor da dor com evidência científica. Bora lá. E o quarto critério que veio na atualização de 2014 mostrou o quê? Dor familiar à palpação das ATMs ou no movimento. Mas aqui, ó, viu que eu destaquei? Familiar. Por que isso? Por que familiar? Porque a dor tem que ser comum para o paciente. Não é familiar de pai para filho. Não é de hereditariedade aí. É uma dor que é comum para o meu paciente. Então, palpei, doeu. Essa dor lembra a sua dor? Ah, lembra, doutor. Isso parece mesmo aquilo que eu tenho. Opa, ponto positivo. E aí você tem 4 critérios positivos colocados numa caixinha. Tá feito o sorvetinho. Tá feito o diagnóstico. Você fechou o diagnóstico clínico aqui do nosso paciente com artralgia. Não fica fácil de entender? Não fica organizado? DTM não é difícil se você tem um método, uma estruturação do raciocínio clínico. Pessoal, queria lembrar para vocês que a gente tem vários conteúdos aqui essa semana. Toda semana a gente tem live, encontro ao vivo e a gente tem vários conteúdos aqui no YouTube. Então já segue aqui o nosso canal, curte esse vídeo se você gostou, compartilha com um outro colega para aprender a começar a ter segurança e organização do raciocínio clínico no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias. Para finalizar, eu queria te dizer, dentista, que organizar o seu raciocínio clínico é o divisor de águas entre ficar perdido e encontrar o caminho correto, seguro até o sucesso. Trabalhando dessa forma, você vai transformar toda essa confusão, essa falta de clareza no diagnóstico em segurança, em confiança. Vai trazer não só um bom diagnóstico, um correto diagnóstico, mas resultados melhores para o seu paciente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as outras notificações e todas as aulas que a gente tem aí, muito conteúdo para você. Lembre sempre de vestir o seu jaleco da evidência científica e ter um olhar além do dente. Eu te espero no nosso próximo vídeo.